convidando primeiramente Rogério Fonseca, da Nelore Paraná, que vai apresentar o case sobre suplementação de primíparas, com foco no pasto e sequestro. Rogério é médico veterinário pela Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, pós-graduado em produção de ruminantes pela Exalc-USP, mestre em reprodução de ruminantes pela Unesp, atuou como gerente de pecuária e diretor de planejamento na Agropecuária Fazenda Brasil e foi também diretor da pecuária da AgroSB. Atualmente, Rogério é diretor da Agropecuária Nelore Paraná, projeto de ciclo completo localizado em Iaciara, Goiás. Rogério, seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Olá, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco de pecuária, falar um pouco de reprodução, de nutrição, de genética. Agradeço ao Adnan, ao Manuel pelo convite. É um prazer estar aqui representando praticamente 200 pessoas da Agropecuária Nelore Paraná, que estão lá diariamente trabalhando bastante, um trabalho bem árduo, né, do dia a dia para tanto conseguir, né, buscar rentabilidade dentro da fazenda e para realmente melhorar e estar cada dia, cada ano, uma situação melhor dentro da propriedade. Eu dividi a apresentação da seguinte forma. Vou falar um pouco do projeto da Agropecuária Nelore Paraná em si. Em seguida, vou falar um pouco do assunto, né, do planejamento reprodutivo e da operacionalização das estratégias que está relacionado com o tema proposto, que é o case das primíparas, e algumas considerações finais, onde eu acredito que a gente tem aí algumas oportunidades dentro desse negócio de pecuária, e nosso caso é um projeto de ciclo completo, então como a gente consegue, né, e o que a gente tem que buscar para melhorar os resultados e a operacionalização dentro da fazenda. Então, a Agropecuária Nelore Paraná, como foi comentado, é um grupo relativamente jovem. As fazendas, elas foram aí, iniciou a serem compradas em 2001. Hoje é um projeto com praticamente 37 mil hectares, com 27 mil hectares de área útil. É um controle familiar, tá? Então, o Daniel, acho que está até acompanhando aí, o Daniel é o CEO, ele que está no dia a dia nos apoiando em todas as atividades dentro da fazenda, nos desafiando, e só que com uma administração totalmente profissional. É uma empresa, né, de ciclo completo, com genética e com compra de reposição, então a gente tem todas as atividades, cria, recria, engorda em confinamento, engorda a pasto, geralmente com TIP. Temos genética, um projeto muito ousado de produção de embriões, muito forte. A gente praticamente já transferiu mais de 3 mil embriões nessa última estação de monta. E temos ainda o desafio também da compra de gado para abastecer todo o projeto do confinamento. Hoje temos 6 pivôs atualmente em pleno funcionamento, e dentro desses pivôs, a gente tem ainda mais 14 que vão ser instalados em breve, tá? E o nosso foco é a intensificação, como maximizar aí todos os recursos para a gente conseguir obter o melhor resultado, não só zootécnico, né, mas financeiro. E dentro disso, a empresa tem um propósito muito claro, que é produzir produtos e serviços de extrema qualidade e maximizar a rentabilidade em cada atividade que ela se propõe a fazer, tá? Então, esse é o grande propósito da Agropecuária Nelore Paraná, e para isso, tem alguns valores que a gente começou um trabalho muito forte esse ano, de tentar, né, justamente trazer para a equipe esses valores, que são os valores da empresa, que são determinação, simplicidade, disponibilidade, humildade, franqueza, disciplina e atitude de dono. Então, é baseado nesses pilares aí, nesses valores, que a empresa quer realmente conquistar todos os seus objetivos, né, e o futuro que ela quer seguir. Além disso, a gente tem aqui um mapa, né, então um mapa do Brasil. A gente tem aqui Goiânia, né, que é a nossa capital do grande estado de Goiás, e a Seara fica ali localizada a mais ou menos 330 quilômetros de Brasília.
A fazenda, chegando em Seara, fica mais ou menos 30 quilômetros, e todas as fazendas são praticamente emendadas ali, é um acesso muito, muito fácil. Uma região que, para quem conhece, tem uma particularidade muito forte, que é a questão do regime pluviométrico. Então, é uma região que chove em torno de 800, 900 milímetros, mas tem anos como esse, que foi difícil no Brasil inteiro, uma chuva de em torno de 600 em algumas fazendas, 900 em outras, e além disso, extremamente concentrada. É uma chuva que já vai ali para os meses de mais para dezembro, janeiro, finalizando ali abril, maio. Então, ela realmente é uma seca mais prolongada, e a gente tem seca todo ano, né? Então não é uma novidade para ninguém falar de seca, mas quando ela é mais prolongada, ela passa aí dos seus 6 meses, realmente a gente tem que pensar em estratégias de mais longo prazo para conseguir não ter efeitos tão negativos, né? No caso, seja no score de condição corporal das vacas, ou seja na produção de arrobas na recria. Então, as estratégias têm que estar um pouco mais claras. E aí, a gente sabe que na nossa atividade, que é uma atividade de um ciclo extremamente longo, né, basicamente o abate de 2021, que é os abates que nós estamos fazendo agora, se a gente tem uma fazenda de ciclo anual, que tudo que desmama num ano é abatido no ano seguinte, basicamente esse foi reflexo das decisões que foram tomadas, né, previamente à estação de monta 18 e 19. E hoje, nós estamos aqui para falar, né, da estação de monta 21 e 22 e tudo que a gente decidir, seja de genética, seja de nutrição, seja de estratégia de condição corporal, seja se vou colocar um salgador a mais ou não para conseguir operacionalizar a salga, ela vai impactar, né, nesses nascimentos, nessa desmame e no meu abate de 2024. Então, a gente tem aí, né, uma dor muito grande, né, de que erros, às vezes, cometidos, os frutos desses erros, né, ou dos acertos, a gente demora bastante a colher ao longo do tempo. Indo especificamente para o assunto, que é o case primíparas, acho que é importante a gente olhar um pouco para trás. Então, vamos olhar o retrovisor. A gente tem aqui dados de 2 estações de monta. Então, aqui a gente tem os dados da estação de monta 18, 19 e 19, 20. A fazenda tem uma estação de monta hoje basicamente de 5 meses e meio, que foi fruto de uma estação de monta que era maior e ela vem diminuindo. Mas os números reprodutivos gerais, eles passaram aqui na estação de monta 18 e 19 de 79% para 84%. Basicamente, na estação de monta 19 e 20, os resultados já eram resultados muito satisfatórios, muito bons. Isso porque grande parte das prenheses, elas já eram provenientes de inseminação artificial. Então, mostrando que a fazenda vinha adotando 2 IAs ou 3 IAs em lotes estratégicos, com resultados bem satisfatórios, fazendo um volume de inseminações muito grande. Porém, eu acho que um ponto importante, quando a gente compara o retrovisor, que a gente olha um pouco para trás, é que a categoria de primíparas, ela era uma categoria ainda pouco expressiva, perto do tamanho do rebanho, certo? E com taxas de prenhez, que quando a gente olha a média do Brasil, não eram tão ruins, né? Então, uma taxa de prenhez aqui final de 73%, uma taxa de prenhez aqui, no caso das novilhas precoces, de 63%, um N baixo, então mostrando que a fazenda, né, não tinha um desafio forte para a precocidade sexual, e tinha um N de primíparas relativamente ainda baixo, né, em proporção pelo volume de vacas que tinha na fazenda, um índice ok, mas que tinha ainda algumas oportunidades de melhoria. E nosso foco, né, quando a gente pensa na operacionalização do processo de cria, é focar no resultado de taxa de desmame, de quilos de bezerro por hectare ano, e aí nós começamos, né, a fazer um acompanhamento um pouco mais detalhado de todos os indicadores que impactam a atividade da cria, né, e dentre eles, a gente já teve aí uma evolução muito forte, né, de peso ao desmame. Esse ano, quando finalizar essas desmamas, a gente já vai ter esse novo peso aqui. A gente está com mais ou menos aí 50% da safra desmamada, mas só do que aconteceu na estação, da estação 17, 18 para 18, 19, já foi um incremento de 28 quilos, muito porque grande parte dos animais aqui já são provenientes de inseminação artificial. Outro ponto importante, né, é que referente à estação de monta 18, 19, a gente ainda tem uma taxa de desmame efetiva baixa de 68%. Então, essa é uma oportunidade, porque provavelmente esse ano a gente já deve subir esse número para 73%, 74%, né, e que passa a ser um número relativamente bom. E, além disso, tem a questão das perdas de gestação.
que, como a gente sabe, né, a média Brasil aí ao redor de 13 pontos percentuais, do toque final até a aparição, nos levantamentos já feitos. A gente tem fazendas que buscam números de 4,5, 5, 6, e eu considero 6 um bom número. E aqui a gente tem os números altos, e praticamente o que a gente tomou de decisão foi realmente iniciar com a adoção de algumas vacinas reprodutivas, e estamos esperando aí galgar esses números de 7, 6% com essa aplicação que foi feita aí no último ano. E, pensando nesse contexto todo, né, queremos, então, melhorar nossos indicadores gerais, né, focados muito em quilos de bezerro por vaca exposta, em quilos de bezerros por hectareano, em total de quilos mamados, né, que a gente sempre tem que olhar esse número. A gente tinha a grande oportunidade, no caso das primíparas, né, até porque com foco forte que nós estamos com o melhoramento genético, a gente quer que essa fêmea seja bem recriada, mas que ela permaneça no rebanho e substitua, né, as vacas mais velhas que não têm o mesmo método genético, e segundo, através das precoces, que são fêmeas que a gente não desafiaria, né, na estação, e que a gente consegue aí trazer esse ganho para dentro do ano. Então, olhando o cenário como um todo, um cenário mais produtivo, a gente tem aqui, né, um foco muito forte em pastagens, então reformas diárias e adequação, principalmente pensando numa proporção de braquiária e pânico que fica mais interessante. Hoje, basicamente, a fazenda tem 75-25, né, 75 pânico, então isso, pânico ou andropógono, né, ou seja, esses capins de crescimento mais explosivo, com um perfil mais cespitoso. Outro ponto importante é que a lotação de águas da fazenda, até por ter uma fertilidade natural muito alta, ela suporta, durante o período de águas, a lotação de 1,5, 1,6 UA por hectare. Porém, a gente sabe que na seca, tendo uma concentração alta de pânico e uma seca rigorosa, como eu comentei, com pouca chuva e chuva extremamente concentrada, a gente tem que fazer o diferimento, mas de qualquer forma a gente tem que diminuir bastante a lotação, né? Então, é um ponto muito importante essa questão de estar realmente preparado para o período seco na região. O sequestro da desmama, ela é uma realidade, então praticamente isso é uma estratégia que a gente adota, praticamente todos os animais pós-desmame vão para um sequestro, e esse sequestro, ele na média fica aí ao redor de 150, 130 dias, isso vai variar logicamente da questão pluviométrica mesmo. E com esse foco muito grande de verticalizar e buscar um aumento de lucratividade, o grande foco, né, a grande discussão foi nessas categorias de fêmeas jovens, tanto de novilhas precoces quanto de primíparas. No caso, eu vou mostrar os dados, por exemplo, de 2020, onde nós fizemos um planejamento nutricional anual, e nesse planejamento nutricional anual, entrou na proposta da estratégia fazer um sequestro das novilhas prenhas, dada, né, ao desafio que se teria com essa categoria, né, uma adequação de dieta. E, além disso, não só nas primíparas e nas precoces, mas a estratégia da fazenda como um todo, com esse foco de querer um progresso genético rápido e pensando no ciclo, né, já que nosso ciclo é longo, de ter uma assertividade muito maior, 3 IATFs em todo mundo que tiver tempo. Então, essa foi a estratégia da propriedade. Quando a gente fez o planejamento, lá o ano passado, basicamente a gente tinha uma expectativa aqui, né, nesse cantinho, de uma diária de 6,44. Basicamente, a gente planejou um consumo de quase 26 quilos de matéria natural, 10 quilos de matéria seca, um investimento de R$695 mil se a gente precisasse ficar com essas novilhas 90 dias dentro do confinamento, ou seja, fechar outubro, ficar até dezembro, 90 dias. Na prática, ano passado, o início das chuvas não foi tão ruim na região, então teve chuva ali no final de outubro para novembro, e a gente precisou ficar com elas confinadas por 47 dias. Isso equivale, né, a um investimento aí de R$363 mil em nutrição, que nos preços atuais equivaleria, né, entre macho e fêmea, a 134 bezerros de desmama, e um consumo de matéria natural, houve um consumo menor, então a gente teve um planejamento aqui de 26 e, na verdade, consumiu 22,5. E o que é um ponto importante aqui, né? Quando a gente compara, os números falam, nossa, mas eu sequestrei 1.200 novilhas, no final foram 1.220, e fiz esse investimento, essa estratégia está muito associada à estratégia macro, que foi realmente dar condição para todos os animais que, inclusive, também ficaram no pasto.
Então, essa foi a nossa decisão. E todo o restante dos animais que não foram sequestrados, né, tirando essas 1.220 novilhas, elas seguiram o planejamento nutricional, que basicamente era, para novilhas prenhas, elas ficaram, e iriam se tornar primíparas, ficaram no proteico 1 grama no pasto. E vacas prenhas multíparas seguiram com sal mineral, né, ou sal mineral com ureia, no caso do período seco. O que a gente obteve de resultado? Tá? Então, olhando para os números e comparando com as outras estações, a gente finalizou aqui um crescimento muito significativo de crescimento, né? Então, a gente aumentou quase 4.000 fêmeas em monta geral dentro da fazenda. A gente teve um índice final de 83%. Quando a gente olha todos os números, a fazenda praticamente não tinha precoce, então a gente finaliza em um número de quase 70% de prenhez em novilhas Nelore precoce. No ano anterior, praticamente também não tinha novilha Angus, então todas as novilhas Angus aqui também são precoces, uma prenhez de 88%, uma prenhez bem alta. Praticamente manteve os índices de novilha Nelore de 2 anos. Aqui, sim, nós vamos discutir esse número, aumentou bastante a taxa de prenhez das primíparas, em quase 10 pontos percentuais, um número que, de verdade, profissionalmente, eu nunca tinha tido, né, um indicador muito bom. Secundíparas, que a fazenda ainda não tinha cultura de apartar, então foi dedicado a um retiro, o Arthur extremamente caprichoso, no Bela Vista, de 87% de prenhez, as multíparas, 84%, tinha um pouco de primípara solteira, 91%, e aqui mais doadoras, fêmeas que não entraram em monta que, por algum motivo, leiteira, que a gente tem aí no dia a dia da fazenda, e as primíparas precoces, que eram N baixo, 76%. Então, no geral, os índices, né, a gente teve um aumento muito significativo de rebanho, aumentamos basicamente as categorias de desafio, que eram precoces, né, Nelore e primíparas, e a gente conseguiu praticamente ter um mesmo resultado. Quando a gente olha todos os números, eu sei que por conta do tempo, talvez não seja factível discutir todos eles, mas a gente tinha uma meta geral de prenhez de 81,3%, nós finalizamos aí com 83%, então um desvio aí de 1,7 pontos percentuais, e tínhamos as metas de todas as IATFs, né, de primeira, segunda, terceira, quarta, e aqui está os números como é que a gente realizou, né, então todos os indicadores, assim, muito alinhados, um pouco acima com o que foi planejado, mas a grande diferença veio justamente, né, dos números das primíparas. Então, a gente tinha aqui uma meta de 46, o resultado da primeira IA foi 57, um resultado muito bom, e aqui, mesmo na segunda IA, que a gente sabe que quando o primeiro é muito bom, costuma cair bastante, né, a gente teve um índice, mesmo assim, acima da meta, e mesmo na terceira IA, aqui com 40% na terceira IATF. No geral, acho que assim, os resultados foram muito, muito bons. E o que foi, né, de onde que a gente, o que foi o efeito do sequestro nessas categorias? Então, indo mais para uma discussão e indo para a reta final. Esse número de 73 das primíparas virou aqui 83. Não tínhamos secundíparas, as secundíparas antes ficavam junto com as multíparas, secundípara aqui apartada, um índice muito bom. As precoces, 69% nesse N grande, novilha Angus 88%, primípara precoce que começou a aparecer, 76%. Então, esse aqui era um resultado somente de gado comercial, aqui 100% do rebanho. Quando a gente olha as estratégias que foram adotadas, de praticamente 3.320 primíparas que passaram, né, primeira, segunda e terceira IATF, a gente tem aqui que as fêmeas que passaram pelo sequestro tiveram aqui 4 pontos percentuais acima na taxa de prenhez na primeira IA, quase 9 pontos percentuais acima na segunda IA e 2 pontos percentuais acima. Quando a gente olha a média geral, independente da IATF, a gente tem um incremento de 6 pontos percentuais. Quando nós separamos essas primíparas as que pariram até mês 11 ou que pariram mês 12 ou após, a gente tem aqui que nas que pariram mais cedo, até o mês 11, essa diferença praticamente não existiu. E que o grande incremento veio das que pariram mais tarde, né? Então, aqui, 12 pontos percentuais de diferença, apesar do N cair aqui significativamente. Além disso, eu peguei e separei aqui somente as que pariram no mês de novembro e as que pariram no mês de dezembro, porque uma decisão nossa foi uma decisão muito pela quantidade de fêmeas que tinham para parir em cada mês,
que a gente fecharia grande parte das novilhas mês 11, né? As do mês de novembro. Então, quando a gente olha só as mês 11 agora, né? Então, só olhando somente novembro e somente dezembro, a gente vê aqui que as que ficaram sequestradas tiveram um aumento aqui de 9 pontos percentuais, que pariram em novembro, e as que pariram em dezembro teve um aumento aqui de 4 pontos percentuais. Então, mostrando esse efeito, que nós não sabemos ainda como é que vai ficar a questão dos resultados dos bezerros, né, dessas vacas, e ver como é que vai ser o peso a desmame, e é um indicador que a gente vai acompanhar. Então, mas mostrando para a gente uma diferença muito importante e significativa nesse caso. Então, indo para a reta final aqui, eu acho que eu queria passar a mensagem que, no caso de locais onde a gente tem uma escassez realmente de forragem, ou que a seca é muito rigorosa, eu acho que o sequestro de fêmea gestante, ela pode ser uma baita categoria. Temos que tomar muito cuidado com o manejo de maternidade, né? Porque realmente parir num lugar fechado, para quem já teve essa experiência, é muito complicado, tá? Então, no momento a gente discutiu isso, que as fêmeas que fossem amojando, elas tinham que ser retiradas do sequestro, e para isso você tem que ter uma estrutura de tratar no pasto. Então, esse é um ponto que a gente vem conversando bastante, e que a intensificação exige, é que ela realmente mantenha a condição corporal, e tudo está relacionado, né? Acho que casando muito com o que o professor Zé Nélio disse, com a estratégia de manter, né, score de condição corporal, de ganhar score de condição corporal, que elas estejam realmente bem para que os resultados se mantenham. Outro ponto importante, que é muito um desafios nossos, né, pensando na atividade de cria, é que no último ano a gente fez uma avaliação visual de 100% da bezerrada no momento do desmame. Isso está entrando 100% das categorias aqui, não só primíparas, então só para deixar claro, mas onde a gente avaliou aí praticamente 12.500 bezerros, classificamos 100% deles, e tem aqui os pesos ao desmame, e estamos tomando, né, uma decisão para esse ano. Essas vacas D, parte das C, já foram todas inseminadas com Angus, e a gente quer aí, não fizemos ainda, mas queremos implementar um projeto de creep feeding, porque olha aí o peso, né, que a gente tem aí ao desmame dessas vacas piores de leite, e o que a gente tem de oportunidade de melhorar, tanto pelo descarte, que é uma baita estratégia de seleção, quanto por outras estratégias de suplementação focado nessas vacas ruins de leite. E outro ponto, que talvez vai ser o nosso desafio, né, desse próximo ano já, com um grande volume de fêmea Nelore precoce, que vai ser primípara precoce, ou seja, nós vamos juntar. Nosso desafio eram as precoces e eram as primíparas. Agora, além das duas, vão ser as primíparas precoces, porque temos aí um N significativo de novilhas precoces prenhas. E aí, olhando somente as fêmeas com pais conhecidos, basicamente essas safras de novilhas precoces eram filhas de 5 touros. A gente avaliou aqui todo o desempenho dessas fêmeas até a prenhez, então um trabalho feito aí pela Renata, que sempre está focada em trazer as informações com a máxima qualidade possível. E a gente vê aqui que quando a gente olha, né, as DEPs, aqui estão as DEPs de 3P, né, atualizadas desses touros, e a gente tem aqui, né, que esse touro especificamente, ele entregou muito menos prenhez do que a DEP, né, enquanto que outros touros que têm uma DEP pior entregou um pouco mais de prenhez. Então, assim, a gente está tentando correlacionar e entender um pouco esse sistema de produção, um sistema de produção muito particular, porque, basicamente, as desmamas passam por sequestro, então tem um período longo para ganhar peso. Essa questão da velocidade de ganho de peso na novilha precoce é um assunto que a gente conversa bastante. Tenho certeza de que várias pessoas que estão assistindo esse evento gostam desse assunto, né? Tem vários amigos aqui, e o pessoal da APTA tem feito algumas pesquisas nesse sentido, e a gente tem muito para entender, né, essa correlação entre reprodução, nutrição e genética, esses impactos aí na fertilidade. No nosso caso, um N bem considerável aqui de novilhas, de vários touros bem renomados aí no mercado, e mesmo assim uma variação de DEP alta, e quando a gente teve uma prevalência de uma nutrição que a gente tentou adequar, seja no sequestro, que uniformiza praticamente todo mundo, ou seja, na saída do sequestro, que foi uma suplementação proteico energético aqui, que chegou a 5 gramas,
os resultados não foram tão gritantes, mostrando que talvez um fator ambiental, né, tenha prevalecido nesse caso. Então, eu queria aqui finalizar agradecendo todo mundo da Agropecuária Nelore Paraná, ao Arthur, ao Bruno, ao Leandro, ao Marinho, ao Marquinhos, ao Daniel, toda a família, né? A dona Valéria, Fabrini, Aguinaldinho, todos eles que estão lá no dia a dia trabalhando com a gente tentar produzir um sistema agropecuário, né? Uma indústria a céu aberto mais produtiva e mais rentável. E muito obrigado.